Existem crimes que chocam a sociedade. Mas existem outros, mais raros, que fazem algo ainda pior, destroem emocionalmente quem tenta investigá-los. Casos tão extremos que não deixam marcas apenas nas vítimas, mas também nos próprios investigadores. Policiais, peritos, promotores e psicólogos forenses que, depois de enfrentarem certas cenas, jamais conseguiram enxergar o ser humano da mesma forma novamente. Este não é um vídeo apenas sobre crimes. É sobre o impacto invisível da crueldade. Sobre como algumas histórias reais foram capazes de quebrar completamente a fé de profissionais treinados para lidar com o pior da humanidade. Porque existe um limite psicológico. E alguns casos ultrapassaram esse limite. O primeiro deles começou de forma quase banal. Um chamado anônimo. Um vizinho desconfiado. Um silêncio estranho em uma casa onde antes havia movimento. Para a polícia, parecia apenas mais uma ocorrência de rotina. Mas aquilo que eles encontrariam ao atravessar aquela porta mudaria suas vidas para sempre. O detetive responsável pelo caso tinha mais de 20 anos de experiência. Já havia visto homicídios, suicídios, acidentes violentos. Nada, absolutamente nada, o preparou para o que estava prestes a presenciar. Dentro da casa, tudo estava limpo demais. Arrumado demais. Um silêncio pesado, quase artificial. Nenhum sinal de luta. Nenhum pedido de socorro. Apenas um cheiro estranho no ar, algo entre produto de limpeza e decomposição. No fundo do imóvel, atrás de uma porta trancada, estava a verdade. 3 corpos. Todos posicionados de forma meticulosa. Como se alguém tivesse passado horas organizando aquela cena. Não havia sinais de pressa. Não havia sinais de arrependimento. Apenas um cuidado perturbador em esconder a violência sob uma aparência de normalidade. O mais chocante não foi a morte. Foi a forma como tudo foi feito. A precisão. O controle. A frieza. Durante semanas, o detetive mergulhou na investigação. Descobriu que o autor do crime convivia diariamente com as vítimas. Trabalhava com elas. Almoçava com elas. Ria com elas. E, mesmo assim, foi capaz de planejar cada detalhe, executar tudo sem hesitar e depois voltar à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Quando finalmente prenderam o responsável, o interrogatório foi curto. Ele não demonstrava culpa. Não demonstrava medo. Não demonstrava nada. A única frase que disse, olhando diretamente para o investigador, foi: "Eu só quis ver até onde eu conseguiria ir." Depois desse caso, o detetive pediu afastamento da polícia. Desenvolveu insônia crônica. Passou a ter ataques de pânico. Em entrevistas anos depois, afirmou que o mais perturbador não foi o crime em si, mas a constatação de que alguém aparentemente normal era capaz de fazer aquilo sem sentir absolutamente nada. Ele não perdeu a fé na justiça. Ele perdeu a fé no ser humano. O segundo caso foi ainda mais difícil. Envolvia uma criança. Para qualquer investigador, crimes contra menores já são emocionalmente devastadores. Mas este não envolvia apenas violência. Envolvia abandono, negligência, silêncio coletivo e uma sequência de falhas que permitiram que tudo acontecesse por anos. A vítima desapareceu aos 7 anos. A família registrou o sumiço. A polícia investigou superficialmente. O caso esfriou. A criança simplesmente deixou de existir para o sistema. Anos depois, um novo inquérito revelou algo que ninguém esperava: a criança nunca havia sido sequestrada. Ela morreu dentro da própria casa. E todos sabiam. Vizinhos. Parentes. Professores. Assistentes sociais. Todos tinham percebido sinais claros de abuso, fome e isolamento. Mas ninguém fez nada. Ninguém insistiu. Ninguém confrontou. Quando finalmente encontraram os restos mortais, enterrados no quintal da residência, o investigador responsável pela exumação teve uma crise de choro no local. Não pela violência, mas pela omissão coletiva. Em depoimento interno, ele disse: "O que mais me destruiu não foi o crime.
Foi perceber quantas pessoas tiveram a chance de impedir e escolheram não se envolver. Ele se aposentou no mesmo ano. O terceiro caso aconteceu dentro de uma delegacia. Um preso aguardava julgamento por assassinato. Parecia calmo, educado, cooperativo. Durante meses, conversou com psicólogos, policiais e advogados sem levantar qualquer suspeita. Até o dia em que pediu para falar com o investigador principal em particular. Sem demonstrar emoção, revelou detalhes de outros crimes que nunca haviam sido descobertos. Indicou locais, datas, métodos. Tudo com uma precisão assustadora. A polícia achou que fosse mentira. Até começarem a encontrar corpos. Um por um. O criminoso havia cometido uma série de assassinatos ao longo de mais de uma década, sem nunca ter sido suspeito. Pessoas desaparecidas. Casos arquivados. Investigações fracassadas. Tudo ligado à mesma pessoa. O investigador entrou em depressão profunda após perceber que esteve frente a frente com aquele homem inúmeras vezes, sem nunca desconfiar de nada. Em terapia, ele disse: "O mais perturbador não é que monstros existam. É que eles sabem fingir tão bem." Depois desse caso, pediu transferência para setor administrativo. Nunca mais trabalhou diretamente com crimes violentos. E assim, caso após caso, começa a se formar um padrão inquietante. Não é apenas a violência que destrói os investigadores. É a normalidade que envolve quem comete. É perceber que o mal não tem rosto específico. Não tem aparência definida. Não tem sinais claros. Ele pode estar sentado ao seu lado. Pode trabalhar com você. Pode ser educado, gentil, silencioso. E talvez seja exatamente isso que mais destrói a fé na humanidade. Porque quando até quem é treinado para identificar o perigo não consegue mais distinguir o humano do monstruoso, a sensação que sobra é apenas uma vulnerabilidade absoluta. Com o passar dos anos, muitos investigadores percebem que não são apenas os criminosos que mudam. Eles próprios mudam. A forma de olhar as pessoas muda. A forma de confiar muda. A forma de dormir muda. Depois de certos casos, o mundo deixa de parecer seguro. A normalidade passa a parecer uma ilusão frágil. E a ideia de que a maioria das pessoas é essencialmente boa começa a se dissolver lentamente. O quarto caso envolvia algo ainda mais perturbador, um crime sem motivo. Uma mulher foi encontrada morta em um parque, em plena luz do dia. Não havia sinais de roubo. Não havia histórico de conflitos. Não havia qualquer ligação entre vítima e agressor. Câmeras de segurança mostraram tudo. Um homem caminhava tranquilamente pelo parque. Cruzou com a vítima. Parou. Voltou alguns passos. Atacou. E foi embora. Sem discussão. Sem provocação. Sem palavras. O investigador responsável assistiu às imagens mais de 50 vezes. Tentava encontrar alguma lógica. Algum gatilho. Alguma explicação. Não havia. O agressor foi preso dias depois. Em interrogatório, disse apenas: "Eu quis saber como seria matar alguém. Sem raiva. Sem prazer. Sem arrependimento. Apenas curiosidade." O laudo psicológico não apontava transtornos graves. Ele era funcional. Trabalhava. Tinha amigos. Vida social ativa. A conclusão do investigador foi simples e devastadora. Não foi um crime passional. Foi um experimento humano. Depois desse caso, ele passou a evitar lugares públicos. Parques. Shoppings. Eventos. Qualquer ambiente com muitas pessoas passou a gerar ansiedade extrema. Ele percebeu que o perigo não estava mais associado a perfis. Estava associado ao acaso. O quinto caso destruiu completamente uma equipe inteira. Uma cidade pequena. Todos se conheciam. Um desaparecimento. Depois 2. Depois 3. A polícia suspeitava de sequestro em série. Mas não havia padrões claros.
As vítimas não se conheciam. Idades diferentes. Rotinas diferentes. Até que encontraram um caderno. Dentro, nomes. Datas. Observações. O autor era um morador local. Professor. Voluntário em projetos sociais. Extremamente querido pela comunidade. Ele escolhia vítimas aleatoriamente. Observava por semanas. Ganhava confiança. Criava vínculo. Depois matava. O mais perturbador, ele não sentia nada. Em depoimento, afirmou: "Eu só queria ver se alguém perceberia." Ninguém percebeu. O investigador-chefe participou da prisão. Conhecia o criminoso pessoalmente. Já havia jantado em sua casa. Seus filhos estudavam com os filhos dele. Depois do caso, pediu afastamento indefinido. Desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. Em sessões com psicólogos, repetia sempre a mesma frase: "Se ele era capaz disso, qualquer um é." O sexto caso envolvia algo ainda mais cruel: tortura prolongada. A vítima ficou desaparecida por meses. Quando encontraram o local onde esteve presa, os investigadores tiveram que ser substituídos em turnos. Ninguém aguentava permanecer mais de 2 horas seguidas no ambiente. Marcas nas paredes. Correntes. Objetos improvisados. Tudo indicava sofrimento extremo. O agressor foi preso e confessou tudo em detalhes. O mais perturbador não foram os atos. Foram as motivações. Ele dizia que não queria matar. Queria apenas observar o limite humano. O momento exato em que alguém deixava de lutar. O perito responsável pela análise da cena afirmou em relatório interno: "Não existe treinamento suficiente para lidar com alguém que transforma a dor em experimento." Ele nunca mais voltou a campo. O sétimo caso foi um dos mais silenciosos. Uma casa comum. Família comum. Nenhuma denúncia. Nenhuma ocorrência anterior. Até que uma criança ligou para a polícia. A voz era calma. Disse apenas: "Meus pais não acordam." Quando a polícia chegou, os pais estavam mortos. Envenenados. A investigação revelou algo ainda mais perturbador: a criança havia sido a responsável. Durante meses, foi exposta à violência doméstica extrema. Abuso físico. Psicológico. Isolamento total. No dia do crime, decidiu simplesmente acabar com tudo. O investigador responsável acompanhou o interrogatório. Anos depois, declarou: "Aquilo não foi um crime. Foi um colapso humano." Ele abandonou a área criminal. Passou a trabalhar com prevenção social. O oitavo caso não envolvia morte. Envolvia desaparecimento sistemático. Pessoas que entravam em determinado prédio nunca mais eram vistas. Sem registros. Sem imagens. Sem vestígios. O responsável era o próprio porteiro. Durante anos, facilitou sequestros, destruiu evidências, manipulou câmeras. Quando foi preso, disse: "Eu só queria ver até onde dava para apagar alguém." O investigador que liderou o caso passou a sofrer crises de despersonalização. Sentia que as pessoas eram substituíveis. Que identidades eram frágeis. Que qualquer um podia simplesmente desaparecer. O nono caso foi talvez o mais devastador emocionalmente. Envolvia um hospital. Pacientes em estado crítico morriam misteriosamente. Sempre durante o turno da mesma profissional. A enfermeira era admirada. Carismática. Muito dedicada. A investigação revelou que ela administrava doses letais propositalmente. Motivo: queria sentir controle sobre vida e morte. O investigador declarou posteriormente: "O lugar onde as pessoas buscam ser salvas virou cenário de assassinato." Ele passou a ter pânico de hospitais. O 10º caso fechou o ciclo. Um criminoso em série, responsável por múltiplas mortes, foi questionado sobre arrependimento. Ele respondeu: "Arrependimento só existe quando você ainda se sente humano."
Essa frase ficou registrada no relatório final. O investigador que a ouviu afirmou: naquele momento, eu entendi que algumas pessoas simplesmente não pertencem à mesma espécie emocional que nós. E é aqui que a linha começa a desaparecer. A linha entre humano e desumano. Entre normal e monstruoso. Entre o que entendemos e o que simplesmente não tem explicação. Esses investigadores não perderam a fé porque viram violência. Eles perderam porque perceberam algo muito pior. A crueldade não é exceção. Ela é uma possibilidade latente dentro da própria natureza humana. Depois de tantos anos lidando com esses casos, muitos investigadores chegam a uma conclusão silenciosa, quase proibida de ser dita em voz alta: não é possível compreender tudo. Não é possível explicar tudo. E, principalmente, não é possível salvar todo mundo. Existe um ponto em que a mente humana simplesmente se recusa a processar certas realidades. Um ponto em que tentar encontrar sentido passa a ser mais doloroso do que aceitar que não existe sentido algum. O 11º caso foi considerado, internamente, como o ponto de ruptura. Uma jovem desapareceu ao sair do trabalho. Câmeras mostravam o momento em que ela entrou em um carro achando que era um transporte por aplicativo. Nunca mais foi vista. Meses depois, o veículo foi encontrado abandonado. Limpo. Sem vestígios. Nenhuma pista. Até que um homem se apresentou voluntariamente à polícia. Ele confessou tudo. Disse que escolhia vítimas aleatoriamente. Que não tinha perfil específico. Que não sentia ódio. Nem prazer. Apenas uma necessidade estranha de observar o desaparecimento completo de alguém. Não guardava lembranças. Não registrava fotos. Não colecionava objetos. Seu único interesse era o apagamento total. Quando questionado sobre o motivo, respondeu: enquanto ninguém lembra de você, é como se você nunca tivesse existido. O investigador responsável pela confissão escreveu no relatório: esse não é um assassino. É alguém tentando brincar de Deus. Depois desse caso, ele desenvolveu crises existenciais profundas. Começou a questionar o próprio valor da vida, da memória, da identidade. Disse que passou a sentir que tudo era temporário demais. Que qualquer pessoa podia simplesmente ser apagada sem deixar rastros. O 12º caso envolvia algo ainda mais perturbador: crimes em grupo. Uma série de agressões foi registrada em diferentes cidades. Sempre com o mesmo padrão. Sempre envolvendo mais de uma pessoa. Os autores se conheciam por fóruns online. Criaram uma comunidade secreta onde compartilhavam experiências, planejavam ataques e incentivavam uns aos outros. A motivação não era dinheiro. Nem vingança. Nem ideologia. Era pertencimento. Eles queriam sentir que faziam parte de algo maior. Algo proibido. Algo que os tornasse especiais. O investigador infiltrado nesses fóruns afirmou: o mais assustador não era a violência. Era a forma como eles se tratavam como amigos. Pessoas comuns. Estudantes. Trabalhadores. Pais de família. Unidos por algo simples e aterrador: a vontade coletiva de ultrapassar limites humanos. O 13º caso não tinha culpado. Uma mulher foi encontrada morta em circunstâncias suspeitas. Todas as provas indicavam assassinato. Mas não havia DNA, testemunhas, câmeras, nada. A investigação durou mais de 15 anos. Dezenas de suspeitos. Centenas de depoimentos. Nenhuma conclusão. O caso foi arquivado como inconclusivo. O investigador principal declarou: o que mais destrói não é encontrar monstros. É saber que às vezes eles vencem. Ele disse que passou a sentir que a justiça era uma promessa frágil. Que muitas verdades jamais seriam reveladas. O 14º caso envolvia um detalhe ainda mais cruel: o criminoso nunca foi preso. Uma série de mortes em rodovias. Sempre com o mesmo padrão. Corpos abandonados em locais isolados. Sem pistas. Sem conexões aparentes. A polícia suspeitava de um serial killer altamente organizado.
Mas ele nunca cometeu erros. Nenhuma câmera. Nenhum testemunho. Nenhuma evidência física. Após décadas, o caso foi encerrado por falta de provas. O investigador responsável afirmou: existe alguém andando por aí que nunca será responsabilizado por nada do que fez. Ele disse que essa ideia o atormenta até hoje. O 15º caso foi considerado o mais simbólico de todos. Um psicólogo criminal entrevistou dezenas de assassinos ao longo da carreira. No final da vida, foi questionado sobre o que aprendeu. Ele respondeu: aprendi que o ser humano não nasce bom nem mau. Ele nasce capaz. Capaz de amar. Capaz de proteger. Capaz de salvar. Mas também capaz de destruir sem sentir absolutamente nada. E foi aí que muitos investigadores perceberam algo ainda mais perturbador. Eles não perderam a fé apenas nos criminosos. Eles perderam a fé na ideia de que existe uma linha clara separando pessoas boas de pessoas más. Porque, depois de tantos casos, ficou evidente que a maioria dos crimes mais cruéis não foi cometida por monstros visíveis, mas por pessoas invisivelmente comuns. Gente que acordava cedo. Trabalhava. Conversava. Ria. Tinha família. Tinha amigos. E, mesmo assim, atravessou limites que parecem incompatíveis com qualquer noção de humanidade. No final das contas, o que mais destruiu esses investigadores não foi a violência em si. Foi a constatação de que não existe um padrão confiável. Não existe um perfil definitivo. Não existe um alarme claro. A crueldade não vem com aviso. Ela não se anuncia. Ela não se revela. Ela apenas existe. Silenciosa. Camuflada. Normalizada. E talvez seja por isso que esses casos são tão perturbadores. Porque eles não nos mostram apenas do que algumas pessoas são capazes. Eles nos obrigam a encarar algo muito mais difícil. Que a linha entre humano e desumano é muito mais frágil do que gostaríamos de admitir. Que a diferença entre alguém que observa e alguém que comete talvez seja menor do que parece. E que, no fundo, o que mais assusta não é a existência do mal. É o fato de ele ser possível. Se esses investigadores perderam a fé na humanidade, não foi porque viram monstros. Foi porque viram pessoas demais. Pessoas reais. Casos reais. Crueldade real. E agora eu quero saber de você. Depois de ouvir tudo isso, você ainda acredita que o ser humano tem limites? Comente o que mais te chocou. Se inscreva no canal. Deixe o like. Porque conhecer o lado mais sombrio da humanidade é desconfortável. Mas ignorá-lo é ainda mais perigoso.